Tiago, espera aí que estou sem te conseguir ouvir. Espera aí que não estou a ouvir. Agora já estou. Agora sim. Agora sim, agora sim. Como é que vai, Ricardo? Tudo bem? Como é que está por aí? Cá estamos, pá. Só milagres todos os dias. Verdade, por aqui também. Estou no Mas pronto. Brasil, sabes, né? Pois era isso que estava na dúvida. Não sabia se estavas em Portugal, se em França, se no Brasil. Não, eu vim ao Brasil e aí depois dessas coisas todas, o difícil é conseguir um voo para ir, né? Claro, claro. Porque não está simples mas eu já devia ter estado aí em abril, devia ter estado aí em julho e espero poder viajar em janeiro. Claro. Vamos ver se é possível. Olha, como é que está a correr o doutoramento? Tá bem, eu devo ir agora em janeiro, fazer a defesa. E tá correndo bem, tem uns livros aí para lançar aí em Portugal. Tá indo bem. Teatro é revolução. Conta-me. Sempre, tem que ser. E você Conta-me. tá morando onde? E olha, eu estou aí em Paris, tenho estado aí. Desci agora a Portugal para fazer o Consolidarte com um video screening que é anual, que se chama Electric Dream. Aham, Durante o video screening, via este departamento dentro do Consolidarte. Portanto, o Consolidarte acabou por se organizar em 6 departamentos diferentes. Um deles é de cinema e audiovisuais, sim, que depois cada departamento segrega programação para uma ação anual que tem acontecido em Timor, que eu quero expandir essas ações para outros países, mas que em Timor tem um reforço bastante grande, porque cria ali uma série de referências interessantes para os artistas em geral, sim, em termos internacionais. Portanto, eles têm uma cultura bastante rica, sim. interna, mas por falta de referências, porque é uma ilha, porque quando eu lá cheguei em 2014 a internet ainda era complicado. Agora já não é tão complicado, mas eles não têm uma margem financeira para estar a gastar tanto dinheiro em Claro. internet. E durante este processo havia uma série de obras de pessoas que eu conheço, mas que depois o público em geral não as conhece e acaba por achar que as obras são estranhas ou rejeitar por não é bonito, é bonito, não é? E eu decidi fazer, na altura, só uma abordagem, que era assim uma espécie de conversa informal com o autor das peças, portanto, cada autor de cada peça, Sim. e nasce a autoscopia cultural. E eu acho que a autoscopia cultural, pá, é uma coisa extremamente importante que na realidade faz muito mais rapidamente esta sinergia de criar referências em vários sentidos, não é? Sim. Opa, e pronto, e tenho alargado a autoscopia, já a deixo como um cavalo à rédea solta, em busca então destas conversas, pá, e de através do Consolidarte conseguir pá, difundir um bocado o trabalho de uma série de autores que eu conheço e que vou Boa. acompanhando individualmente, mas que se calhar é um bocado o meu interesse, mas que eu acho que Sim. através da autoscopia consigo alargar esse interesse para um espectro maior. Não é? Que bom, que bom. Opa, eu tive a sorte de te ver em palestra na Sorbonne, na Paris 13, acho eu. Um, Foi, foi. e, Faz um tempo. e gostei, pá, Aliás, eu gostei. tinha que estar em abril. Eu tenho uma nova. Éramos para fazer um novo colóquio agora sobre o teatro no Cone Sul. E éramos para ter realizado isso em abril, se não fosse esses problemas todos da pandemia. Mas vai ser publicado o livro, que deve sair em janeiro. Depois eu te passo. Ok, perfeito. Tá bem? E, Mas e eu diz-me lá. fiquei muito vincado com a tua palestra, principalmente nesta temática, todo o teatro é revolução. Não é? Então era um Sim, bocado isso que eu queria ouvir de ti, poder passar um bocado essa tua mensagem. claro, claro. Portanto,
Eu por acaso não tenho aqui as notas que tirei da tua palestra e que acabei por fazer um mapa interessante sobre a ideia, Aham. que acho que depois te enviei, assim um chart, Acho que sim, acho que sim. um chart assim É. rápido da confluência, mas fala um bocadinho dessa tua vertente e dessa tua ideologia e defesa dessa ideologia, que é uma ideologia que já vem do Artaud e que também já vem de uma série de autores mais antigos, mas conta-nos um bocado o que anda por trás Ó, dessas ideias. olha, reproduzir isto não sei se é tão simples, porque eram muitas ideias organizadinhas, né? Naquele dia. Eu até tenho aqui várias. Por acaso eu tenho aqui algumas notas aqui comigo, mas vou tentar me lembrar basicamente dos pontos centrais que eu tratei, que eu continuo a tratar, eu acho, um pouco. Em geral, eu acho talvez que a crise que eu quis colocar mais, porque esse pensamento você continua tendo permanentemente, não é? Não é uma coisa que você para. O próprio pensamento revolucionário, ele é um pensamento dinâmico permanentemente. Eu acho que ele não se congela, né? Então, eu acho que daquele momento que você ouviu a palestra para o que eu estou pensando e produzindo agora, mais coisas ainda se desenvolveram. Eu acho que naquele momento a principal abordagem que eu fiz, assim, do ponto de vista do teatro, foi uma certa crise entre os valores de representação, representatividade e presentificação. Eu acho que foram os três aspectos que eu quis abordar mais de perto. Foram até porque nós estávamos com as questões do Gilets jaunes, né? Em Paris, e Exato. tu estavas a fazer exatamente esse paralelismo, não é? Entre a performance social e depois Isso, o simulacro. perfeito. Não é? Perfeito. E exatamente. E eu acho até que eu desenvolvi um pouco mais essa pesquisa, porque eu me tornei um pouco mais céptico com relação à performance art. É, inclusive tem um livro, que é este livro aqui, que é o Mimesis Performativa, A Margem da Invenção Possível, um livro muito interessante, que tem me servido, porque assim, o que eu acho é que a performance art, ela abriu margem, isso eu não toquei tanto naquele dia, mas gostaria de te falar. Eu acho que a performance art, ela abriu uma margem de ambiguidade um bocadinho perigosa, que é, ela supostamente se esteia numa compreensão dúbia entre o que é real e o que não é real, né? Entre o que seria apresentado e o que seria representado, né? E uma certa ideia de que não haveria mais distinção entre representação e apresentação. E eu vejo que o desdobramento, isso é interessante, por um lado, me parece, mas eu vejo que o desdobramento perigoso disso foi termos gerado uma sociedade, um modelo social e político, onde já não se sabe mais o que é apresentação e o que é representação, o que gera exatamente esse período agora da pós-verdade, o que gera exatamente esse período agora das fake news e o que gera essa pós-política, que eu acho muito performativa. Essa atual política, que é uma política que você já não sabe mais, que eu acho que esse ano que nós estamos vivendo que é um ano que justamente a ideia de verdade já não chega mais a nós simplesmente recebemos controlos, formas de controlo, mas nós não temos mais acesso à verdade. Eu acho isso uma decorrência dessa forma de pensamento que passou a relativizar o que é apresentação do que é representação da verdade. Então, eu acho que esse é um debate que me tem atraído, porque eu acho que a performização abrange atualmente o campo político. No sentido, quando um presidente, ou um líder político, ou uma instituição política hoje se pronuncia e você já não sabe mais o que aquilo tem de real, ou o que aquilo tem de insuflamento social, de manipulação social, para mim isso é uma forma negativa de performização. Assim como supostamente poderia existir a forma positiva, que seria a forma estética, né?
de despertar percepções inéditas, eu acho que esse é o lado negativo, né? Então, isso é uma questão que eu tenho me preocupado agora, e de tentar devolver o lugar da representação. O lugar da representação é muito importante, porque a representação significa você reconhecer que existe o campo estético, e que o campo estético ele não coincide com a realidade, ele é uma transfiguração da realidade. Ele é um ato de leitura da realidade e de deformação dessa realidade. Mas se nós não conseguirmos separar o campo ético do político, do estético, que eu acho que é uma operação que na pós-modernidade foi perdida, a pós-modernidade ela trabalhou com essa ideia da interdisciplinaridade, mas é curioso que, se você acompanhar alguns estudos mais recentes, por exemplo, do dispositivo e outros mais, o que se fala mais não é tanto mais a interdisciplinaridade, mas a indisciplina, que eu acho que é interessante, que é a ideia de que as disciplinas existem, mas essas disciplinas elas não são imóveis. Essas disciplinas, os saberes todos, eles têm movimentação, eles têm dinâmica, mas eu acho que é importante que elas sejam reconhecidas. Então, o reconhecimento dos campos de saber, dos campos epistemológicos, eu acho que são muito importantes, percebe? Então, isso é um campo que eu acho assim. Então, quando eu falo em teatro, eu defendo a ideia de teatro e não da ideia e não uma falsa assimilação pela vida, né? Porque teatro em grego, a palavra teatron, quer dizer lugar de onde se vê alguma coisa. Então, o teatro ele tem de produzir uma visão, uma leitura, um olhar transfigurado da coisa, entende? Então, passa por isso, passa por uma questão de debater a ideia de representação. E eu me lembro que naquele seminário, eu critiquei muito a ideia de que representação havia se transformado em representatividade. E a representatividade, ao meu ver, são práticas identitárias, ou seja, de você tentar formular identificações no mundo. Não sei se eu estou sendo claro, mas estou Sim, sim, tentando. sim. Depois Essa tu me parte da pergunta. mimesis é exatamente isso que tu mostraste, portanto, essa parte mimética, não é? Exato, que não é cópia, porque cópia é um conceito platônico, não é? Cópia, Platão, por exemplo, ele era violentamente contra os poetas e contra o teatro e aquela coisa toda, porque ele defendia a ideia de um pensamento original, não é? Do mundo perfeito, e as manifestações artísticas seriam cópias. Mas a minha defesa da mímese é uma defesa no sentido que está em Aristóteles, inclusive, mas que foi deturpado, é a defesa da mímese como um objeto de transfiguração da realidade. Não significa que seja uma imitação, não significa que seja uma cópia, significa exatamente o que é o campo estético, que é nós nos apropriamos dos materiais reais da vida, mas damos a ela uma nova disposição, damos a ela uma nova configuração, não é? Ou seja, o artista está o tempo inteiro agindo e atuando sobre a realidade, não é? Então, agora, a questão da representatividade é que passou a me preocupar, porque, de repente, e eu me lembro que eu critiquei isso, eu fiz uma certa crítica, aliás, foi um seminário até um pouco polêmico nesse sentido, porque eu fiz uma certa crítica, por exemplo, a um certo teatro identitário, a um certo teatro de minorias, seja do movimento negro, seja do movimento transexual, etc. e tal, na medida em que se tornam teatros não de representação, mas de representatividade, ou seja, de teatros que buscam postular uma identidade ou uma identificação. Quando me parece que o trabalho da arte não passa tanto por essa ideia de identificar, porque identificar me parece um procedimento um bocado fascista. Sim, de Porque na medida... segregação de grupos, não é? O que estás a dizer é que, a certa altura, ele está a segregar quase novos grupos, não é? São guetos, e não só são guetos, como segregar e definir me parecem discursos de poder. Segregação e definição me parecem discursos de poder. Ao passo que a prática revolucionária, no meu entendimento, ela é a da transformação e, portanto, em larga medida, a da desidentificação.
entende? Então, quando há, como existe atualmente, um teatro de autorrepresentação, primeiro que está um teatro que me parece fortemente narcísico, ou seja, um teatro que acaba olhando unicamente para si próprio. Depois, porque ele perde o olhar estrutural do mundo. Isso também foi outra crítica que eu fiz, né? Eu tenho muitas ressalvas ao pensamento pós-estruturalista. Entendo que ele tem sua importância em algumas dimensões, mas entendo também que ele coloca tudo no mesmo saco. Pega os aspectos mais diferentes que poderiam ser entendidos a partir de uma grande estrutura de poder. É como se o poder não fosse mais reconhecido e fosse diluído nessas pequenas práticas, e isso também me preocupa bastante. Então, eu acho que seria necessário recuperar uma visão estruturante, não segregacionista. Eu lembro-me bem, por exemplo, de um exemplo que eu citei, de um teatro trans feito no Brasil, em que outros atores que não fossem trans foram proibidos de fazer aquele teatro. Ou seja, somente os trans poderiam. E eu acho que isso, para mim, em alguma medida, é o anti-teatro. Porque o teatro, ele é exatamente o transformar-se no outro, o viver o outro, o poder contracenar, relacionar-se com o outro. Se você perde isso e você transforma o teatro unicamente numa arte confessional, no meu entendimento, você está valorizando exatamente as ferramentas de poder. Quer dizer, o Foucault já falava muito disso, quer dizer que uma das ferramentas de poder central é a confissão. E eu me vejo com muita desconfiança sobre o procedimento da confissão e principalmente de utilizar o teatro como espaço de confissão. Eu acho que o teatro não é espaço de confissão, o teatro é espaço de contestação, de confrontamento e de transformação. Por isso que eu sou contra o teatro identitário. Porque se você faz do teatro uma peça identitária, você está estabelecendo que aquilo é aquilo. E eu não acho, e não me parece que o teatro seja isso, me parece que o teatro seja permanentemente o espaço da crise. Né? Ok. E só para concluir, para não tomar mais o seu tempo, o Bertrand Russell, ele definia a crise como o espaço do limite. Crise, em grego, quer dizer limite. Ou seja, eu acho que quando o modelo social chega a um limite, é exatamente nesse ponto que o teatro entra. Então, não me parece que, no mundo que nós vivemos, a solução, digamos assim, o limite, seja a autorrepresentação. Eu acho que a grande questão aí é você conseguir compreender o jogo de alteridades do mundo, né? Então, eu acho que foi um pouco isso que eu fiz, e eu acho também que acusei, devo ter acusado bastante, o movimento identitário de mais liberal do que necessariamente um movimento de esquerda, mais ligado a causas liberais do individualismo, do reconhecimento nas práticas de consumo, do que propriamente um movimento de crítica ao poder estrutural. Eu acho que foi um pouco essa crítica que eu fiz e continuo a fazer. Eu confirmo-te isso, foi exatamente nessa linha de pensamento. Tu ficaste retido aí, como é que tem sido aí? Estás aí envolvido? Quais são os Olha, projetos que estão por aí a acontecer? é assim, é, esse ano está muito mal, eu acho que em todo lado, né? Principalmente para a Estás cultura. exatamente aonde? Desculpa. Eu estou em Fortaleza, no Brasil. Sim. Em Fortaleza. É, esse ano está muito mal para a cultura, eu acho que em todo lado, né? Você está vendo, mesmo em França, eu sei, porque as pessoas daí me contam que os teatros abriram tempo, mas depois fecharam, os espaços culturais abriram tempo, mas depois fecharam, e enfim, e isso está em todo lado, aqui no Brasil também, e isso é muito mal. Agora, eu tenho me movido, estou em alguns projetos, nesse momento mesmo, eu posso até te convidar. Temos o projeto aí do Itaú Cultural, que é um órgão cultural daqui do Brasil, que vamos estrear domingo, um espetáculo, e para isso pelo menos serve as tecnologias, porque nós estamos distantes,
mas conseguimos formar um espetáculo. Eu estou aqui em Fortaleza, tem gente que está no Rio de Janeiro, tem gente que está em São Paulo, e aí nós conseguimos nos mobilizar, e o Itaú Cultural resolveu viabilizar isto, e vamos fazer um espetáculo de uma poeta brasileira conhecida, que é a Hilda Hilst, justamente sobre o nazismo e sobre o fascismo. E vamos apresentá-lo isto no domingo. Participei de coisas do Teatro Viriato, lá de Viseu, em Portugal, com a Patrícia Portela, que é uma artista portuguesa de quem eu gosto muito, com quem eu trabalho, e ela é diretora desse teatro. Então, também pude participar de uns projetos dela à distância, de interação com o público. Tenho escrito coisas, vai ser lançado agora em janeiro o Léxico da Performance em Portugal, e aí me deram um material para escrever sobre isso, sobre o conceito de dispositivo, e vai ser publicado também. Então, algumas coisas eu tenho feito, mas eu acho, eu particularmente me posiciono duramente contra esta aceitação normal, como se isto fosse um normal, não é? Inclusive chamam isso de um novo normal. Eu não considero nada de novo normal isto. Eu acho muito estranho. Eu sou defensor da presença. Eu acho que as coisas têm que acontecer presencialmente, não é? Mas por enquanto eu vou trabalhando assim, escrevendo, trabalhando, fazendo espetáculos à distância, esperando que as coisas voltem ao normal, minimamente. Olha, e em termos políticos, aí, de repente, voltares para aí e estar o país dentro desse registro com político, como é que... Não, é terrível. É terrível. Mas se passa uma coisa curiosa, não é? Porque essa coisa do confinamento, ele impede que os movimentos sociais sejam tão fortes, né? Você mesmo citou o exemplo aí dos coletes amarelos, não é? Perdeu muita força, não é? Perdeu muita força de um ano para cá, e eu acho, por exemplo, que para o Macron dá muito jeito. Acho que está a dar imenso jeito a toda a gente. Aliás, não é por acaso que a coisa se está a estender da forma que está a estender, principalmente nas culturas ocidentais, não é? Exatamente, eu acho que isto é uma forma de controle. Então, o que é que ocorre aqui também no Brasil? Uma série de absurdos, mas as pessoas não vão tanto às ruas porque se dá essa questão do controle da pandemia, etc. e tal, então as pessoas não vão, etc. e tal. Então, isto no meu entendimento, é quase um ano, não é um ano inteiramente perdido, mas é muito próximo disso, porque muita coisa poderia ter sido feita e não foi, né? Agora, as notícias boas foram as eleições nos Estados Unidos, não é? E aqui, apesar de não ser lá grande coisa, o tipo lá que venceu, mas enfim, já é alguma coisa. E aqui não houve eleições presidenciais, mas houve eleições municipais, e o bolsonarismo perdeu. O bolsonarismo perdeu praticamente em todo o Brasil. Então, foi um enfraquecimento do governo do Bolsonaro. Isso já é um bom prenúncio de que as coisas podem vir a... E há um tipo que tem tudo para se tornar prefeito de São Paulo, e São Paulo é a cidade culturalmente mais importante do Brasil, que mais investe em cultura, e é um tipo muito interessante. Então, se esse tipo vencer, eu acho que São Paulo tem chance de retomar um vigor cultural importante aqui no Brasil. Então, tá assim. Essas notícias, em primeira mão, assim... E tu estás bem? Eu estou bem, que ando nestas correrias. Entretanto, é interessante, estás a falar sobre performance, porque também vou entrar em trabalho agora com o Rui Horta, lá embaixo em Montemor. E se calhar depois, nessa altura, quando estiver lá, voltamos a falar, já não neste contexto Quando vais ao Timor? Quando pensas em... mas para conversarmos um bocado sobre o trabalho que estou a fazer lá com ele, que é um trabalho de desenvolvimento em torno da memória genética, portanto, de que forma é que isto afeta principalmente o género, não é? E pronto, estamos a trabalhar numa coisa que eu chamo de síndrome albatroz. E gostava muito de conseguir que se calhar nos entrosássemos e trabalhássemos um bocado junto também nesse projeto. Vamos junto. Tive um bom pedaço em Paris, estive com a Marcela também. Surgiram... Com Gisele também, não é? Gisele foi ao Timor, não foi?
A Gisela conseguiu ir a Timor e conseguiu movimentar ali algumas coisas interessantes. Mas Uh, ela está em França ou continuou em Timor, sabes, não? não, ela voltou, ela estava a trabalhar na galeria lá em Paris. Nós Uhum. falámos um bocadinho, não falámos muito, porque ela é muito focada no trabalho, a aguentar também um bocado aquele barco, não é? Pois. Pá, que isto tudo, com isto tudo parado, está super Uhum. complexa a readaptação, não é? Da maior parte do pessoal às suas Tá bem. vertentes. E a Marcela também com algumas dificuldades, também a ver um bocado para que direção e também com alguns problemas no Brasil, possivelmente a ter que voltar em dezembro para o Brasil, mas tivemos uma conversa interessante sobre mitos, principalmente sobre mitologias distintas e também com algumas ideias já a fazer uma certa transversalidade para as artes plásticas também, porque sem dúvida é isso que neste momento está no corrente das artes plásticas, é gestualidade, não é? É o registro É. que fica do gesto, não é? Eu gostava de continuar a conversar contigo, não para mais em termos pessoais e mais em termos de projetos pessoais nossos e de intercruzamento desses projetos e dessas ideias. A autoscopia cultural era mais este registro Não, giríssimo, foi brutal giríssimo. da tua Legal. parte e que fica aqui no arquivo do Consolidar-te também um bocado para a posteridade e para pensar um bocado sobre estas ideias todas que Claro. temos aqui. Não, ótimo, ótimo. Deixa-me falar, lembrei também de uma coisa que você me perguntou dos projetos, eu lembrei de um tipo com quem eu estou trabalhando, muito interessante, que eu gostaria de te apresentar numa boa altura, quando tivermos disponíveis e tudo, que é o Luiz Serguilha. Não sei se você já ouviu falar dele. O Sergei? Serguilha, Luiz Serguilha. Ele é um grande poeta, escritor português, mas que vive nesse momento em Recife, no Brasil, mas está sempre num trânsito muito interessante entre Brasil, África e Europa, principalmente a Europa ibérica, não é? Ali Portugal, Galiza, coisas assim, um pouco assim, e América Latina e países lusófonos africanos e Portugal. E ele organiza um evento muito giro chamado Raias Poéticas Afluentes Afro-Ibero-Americanos. Ele organiza todos os anos isto e é sempre muito intenso. Fizemos este ano, já fizemos isso em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, esse ano fizemos online, evidentemente, mas ele mobiliza muita gente e eu acho que se ele conhecer seu trabalho, inclusive essa relação que você tem com o Timor, eu acho também que ele vai achar interessante. Então, eu acho que também é interessante que nós possamos sempre conversar no sentido de expansão, até mesmo geográfica, não é? Para onde essas coisas todas se conectam, não é? Então, depois acho que vale a pena marcarmos uma conversa, vermos o que é possível fazer. Ele é um tipo muito engajado, muito envolvido com gente de muitos lugares, e eu acho isso também muito interessante. Sair da geografia, não é? Não ficar em Isso uma era ótimo. geografia Isso só. era ótimo. É exatamente isso que estamos a tentar fazer, não é? Criar aqui uma espécie de. Aliás, há uma das ideias que reforça esta é aquilo que surgiu um bocado como conceito, que é um conceito mimético, que é um conceito que é um conceito a olhar um bocado para a cultura como um coração que bomba e faz correr um sangue que é coberto de particularidades, não é? Portanto, de especialidades, de particularidades, não é? E este sangue, ao ir dar a volta ao sistema irrigatório, cria aqui aquilo que nesta ideia mimética se chama um sistema circulatório de recursos culturais. Portanto, um sistema circulatório de recursos culturais é um sistema que identifica os seus recursos culturais na sua maior amplitude possível, não é? E que alicerça um bocado a tua chegada, por exemplo, a Timor. Não é? Tu chegas a Timor e imediatamente consegues não só com que as pessoas saibam que tu estás a chegar, como as pessoas que estão lá estejam já, de alguma forma, organizadas, catalogadas dentro de uma plataforma, de forma a que tu possas beber desses recursos, ou seja, saber que estes grupos Uhum. estão com esta agenda, mas que também estão disponíveis para projetos novos, que aquelas pessoas fazem este tipo de trabalho, seja de montagem, seja de transporte, Claro. seja o que Não, for. acho isso. Eu acho que você está tocando num ponto que
que eu tenho pensado muito, né? Porque Timor, de alguma forma, é uma ilha, não é? E eu acho que a reconstrução das coisas passa pela ilha, no sentido de nós estamos vivemos a tragédia da mundialização. E eu acho que o reconhecimento das topografias, ou seja, o reconhecimento das forças comunitárias hoje em dia, é importantíssimo para o ressurgimento das coisas, para o ressurgimento disso que você chama de cultura ou de circulação, porque essa mundialização, como foi feita, para mim é um dispositivo de poder. A forma como a mundialização se deu não é cultural, é da ordem do poder. Então, você me falou agora em Timor e eu lembrei que eu estava pensando muito nessa coisa da ilha, dos pequenos territórios, dos territórios demarcados, do quanto isso produz novos saberes, não é? E acho isso importante. Quando falas em circulação, isso também me remete a outra palavra que eu acho que tem que ser retomada, que é o organismo, porque a ideia do orgânico, do vital, também foi muito atacada, né? Houve muito ataque, até mesmo naquelas abordagens assim do corpo sem órgãos e tudo. Eu entendo que tem um lado interessante, mas um corpo sem órgãos é um corpo eviscerado. Um corpo sem órgãos é um corpo, é uma carcaça. É uma carcaça. E no fundo é um cancro, não é? É um organismo sem regulamento, sem forma, não é? Isso. Parasitário. Não é? Exato. Então, eu acho que nós temos que fazer uma crítica a esse aleatório pós-moderno, que há tudo é a mesma coisa, tudo é tudo, nada é nada. Eu acho que as coisas são diferentes, cada geografia, cada pessoa, cada lugar, cada órgão. E eu acho que recuperar um pouco isso, eu acho que isso que você faz lá no Timor é muito importante, que é de mapear o território, entender como é que funciona aquele território. Eu acho isso importante. Vamos ver se fica à espera desse contacto, de me interrelacionares com como é que tu disseste que ele era, Filipe? Eu vou lhe passar, o Luís Serguilha. Eu depois vos ponho em contato e vocês falam. O Luís é um tipo muito aberto, é como você. Ele é muito aberto às mediações, às trocas. Então, depois vamos ter essa conversa juntos. Olha, obrigado pelo teu tempo e obrigado por este bocadinho. Obrigado eu. Estamos em contacto. Estás em Aveiro? Onde é que estás agora? Eu agora que cheguei a Aveiro, estou na Vic Art House, que é um projeto à volta do Vasco Branco, que já morreu, já faz 100 anos do nascimento dele este ano. Portanto, ele foi um cineasta experimentalista dos anos 50, 60, mas ele é farmacêutico e ele vai criar aqui uma espécie de movimento de contracultura em Aveiro durante o regime salazarista, né? E é um tipo muito transversal que se vai dedicar um bocado à escultura, um bocado ao cinema, um bocado à escrita, e tem algumas coisas de ficção interessantes em termos de escrita. Entretanto, os descendentes dele, a Rosa Alice Branco, se calhar já conheceste, também circundou o teu circuito. Através da Rosa Alice, dos irmãos e do neto e dos netos da Rita e do Hugo, surgiu uma tentativa de organização deste património intelectual, não é? Que foi o Vasco Branco, e tentar não deixar que essa memória morra e pronto, preservar então aqui as peças dele e as coisas que eles ainda estão a descobrir, porque ainda aqui há dias estava lá embaixo num dos escritórios do avô e descobriu um livro todo embrulhado em jornal, portanto que está ali em manuscrito ainda por rever, não é? Portanto... Ficas um tempo, então, aí, a trabalhar nessa curadoria. E eu tenho passado por aqui para trabalhar algumas curadorias com eles e eles deram-me um grande apoio no lançamento do Conselho de Arte e do Video Screening deste ano, até porque também a própria casa tem uma sala de cinema, projeção, e como não podíamos fazer uma coisa pública, e aqui há algumas pessoas dentro, há aqui um grupo de pessoas dentro, pronto, tornou-se uma coisa mais... Pessoas ótimas em Aveiro. Na Universidade de Aveiro tem aquele grupo de estudos culturais, não sei se você conhece. Conheço. Por acaso tenho estado aqui em contacto com a universidade. São ótimos, são pessoas ótimas. Boa.
Olha, quando precisares de vir para Aveiro, ou quando estiveres no Não, projeto Aveiro, pá, eu ponho-te em contacto também aqui com esta até gente. do lado de Coimbra, eu devo estar em Coimbra possivelmente em janeiro, alguma coisa assim. Não sei se vai estar por aí, mas acho que entre janeiro e fevereiro eu devo estar por Coimbra. Nós nos encontramos. Tá bem, Quando eu estiver em Portugal ou em França, um dos dois sítios, eu te falo combinado. e nós nos encontramos. Mas com certeza é para já, assim que liberarem os voos porque nesse momento não é possível. Mas assim que liberarem os voos, eu irei. Nós nos encontramos por aí. Olha, Tá muito bem? saúde e até já. Até já, Ricardo. Um grande abraço. Até já. Já, tchau.